Feminismo nos dias atuais. Como entender seu desdobramento na sociedade? Bom, o feminismo, eu acompanho muito, gosto muito do trabalho da deputada estadual Ana Campagnolo, de Santa Catarina. Então, para falar desse assunto, eu indico o livro chamado Feminismo, Perversão e Subversão. Tá? Vocês podem achar aí também na internet, muito fácil. É um livro fenomenal, fantástico, para quem quer entender de fato o que é o feminismo. Tá? E aí eu faço aqui um parênteses, que é o seguinte: o feminismo, o pastor Anderson Silva fala muito sobre isso. Ele é um band-aid para curar um câncer. Né? O que é o câncer? O câncer é o homem que não assume a postura de sacerdote no seu lar. O câncer é um homem que desrespeita sua mulher, que agride sua mulher. Um homem que mata sua mulher. Um homem que tem mais de uma família. Isso é um câncer na sociedade. A nossa sociedade, a minha geração de 30 anos, 25, 35, 40 anos, é uma geração que cresceu sem pai dentro de casa. É uma geração que não tem referência masculina. Esse é o câncer da nossa sociedade, da nossa geração. E aí, os progressistas vêm com o feminismo como a solução. Ora, se o problema é a perversão sexual dos homens e eu quero curar uma sociedade, eu não posso querer perverter sexualmente as mulheres, que é o que eles fazem. Eu tenho que curar a perversão sexual dos homens. E eu curo a perversão sexual dos homens com a palavra. Eu curo a perversão sexual dos homens com o evangelho de Cristo. Eu curo a perversão sexual dos homens com o evangelho. Para dentro, com oração, com entrega, com jejum. É assim que eu curo a perversão sexual do homem. Mas o inimigo, ele usa o inverso. Bom, se o homem é pervertido, se o homem tem mais de uma mulher, se o homem não casou virgem, se o homem... Então a mulher também pode. E a partir daí, esse livro vai explicar muito bem, que é o seguinte: quando as mulheres começam a busca por o que elas chamam de igualdade, essa busca ela começa através do sexo. Então não é, eu quero meu homem dentro de casa, eu quero meu marido aqui, respeitando minha família. Não, eu quero também poder ter mais de um homem. Isso te parece saudável? Isso te parece lógico? Parece que uma sociedade assim terá melhores resultados? Eu acredito que não. Então, a revolução sexual, gravem isso, a revolução sexual é o primeiro ponto, é o primeiro passo para o feminismo. É por isso que o feminismo não deu, não dará e não tem dado certo. Porque eles começam de uma vertente equivocada, que é a chamada revolução sexual. E como você tem a revolução sexual, você aumenta a sua atividade sexual, logo você aumenta o seu número de gravidez. Quando você aumenta o seu número de gravidez e você não quer depender do homem, porque às vezes ele é o seu amante, porque às vezes ele é... Você vai pegar a história das feministas principais, a maioria delas era amante de outros homens. Que moralidade é essa que o feminismo prega? Que sociedade melhor é essa? Que direito é esse melhor da mulher? Então, quando você tem uma sociedade pervertida sexualmente, você vai ter consequências para as crianças, para as próximas gerações, que crescerão sem pai ou sem mãe, quando crescerão. Porque o próximo passo do feminismo é o aborto. E entre o feminismo e o aborto, você tem os métodos contraceptivos, que crescem nessa geração, crescem nessa lacuna, da primeira onda para a segunda onda do feminismo. O feminismo, para quem não sabe, é dividido em 4 ondas, que eu não vou ficar aqui adentrando nos detalhes, porque a gente não tem tempo para isso, mas, mais uma vez, o livro explica muito bem. Feminismo, subversão e perversão. Você tem o feminismo, métodos contraceptivos, o aborto, a banalização do casamento e hoje, o que é o casamento? Eles querem transformar o casamento em qualquer coisa. Casamento é número, 2 pessoas. Casamento tem que ter número, 2 pessoas. Casamento é sexo, homem e mulher. É sexo, tá? Não é gênero, não. Gênero é português. Gênero é invenção dessa pós-modernidade. Gênero é a cadeira, o livro. Isso é gênero. Isso está no português. Esse gênero que eles querem inventar aí não existe. É sexo. Sexo masculino, sexo feminino. O sexo masculino casa com o sexo feminino. Seu casamento é homofobia que eu tô falando? Não, está na Constituição. Muda a Constituição. Quando mudar a Constituição, aí beleza, tudo bem. Casamento, homem e mulher. Casamento, 2 pessoas, número. Casamento, grau de parentesco, não pode ter consanguinidade. Irmão não pode casar com irmã. Perfeito? Esses requisitos aqui... espécie, casamento, espécie, seres humanos. Esses requisitos aqui estão todos sendo atacados. E isso é fruto do feminismo. Isso é fruto dessa agenda progressista ideológica. Tá? Então você tem, hoje, pessoas querendo casar com mais de uma pessoa. Ok? Pessoas tendo relacionamento
com pessoas do mesmo sexo. E aí, faço aqui uma ressalva. Respeito os homossexuais, os amo em Cristo Jesus, tenho relacionamentos de amizade com homossexuais e sempre serão bem-vindos na minha igreja, na minha comunidade, onde quer que eu esteja. Mas uma coisa é o que a palavra de Deus me propõe como, de fato, aquilo que eu acredito e é a salvação. E outra coisa é como eu respeito a sociedade e a decisão de cada um individual. Perfeito? E, por último, o movimento LGBT não está preocupado com o direito de vocês. Não defende vocês e não faz nada por vocês. Os utiliza apenas de massa de manobra. E a maioria dos homossexuais, pastor, com os quais eu me relaciono, conheço e tenho amizade, a maioria deles não está preocupado com o movimento LGBT. Não faz parte do movimento LGBT. Está preocupado em ter sua vida, ficar com a pessoa que ama e tudo bem, respeito sua decisão. Ok? Voltando para o casamento. Eles estão querendo banalizar número de pessoas no casamento, casar com mais de uma pessoa, virar a poligamia, né? Tirar a monogamia. Sexo, então homem com homem, mulher com mulher. Consanguinidade, você já tem no Brasil casos de pessoas querendo casar com pessoas com laço com consanguinidade. Irmãos, irmãs, primos e primas. E por consequência, e por último, espécie. Você também já tem no Brasil, pode dar um Google se não acreditar nas minhas palavras, pessoas querendo casar com animais. O que é isso senão a banalização total da nossa sociedade? Isso é o fruto do feminismo. Que é quase uma normativa já nos Estados Unidos. Perfeitamente. E infelizmente o brasileiro quer copiar só coisa ruim. Eles falam muito de que o Brasil tem que progredir, mas não colocam um novo idioma na escola para as crianças. Eles não colocam uma formação técnica para as crianças. Sabe que eu vou mais além, pastor. Pauta inclusiva. O que é a pauta inclusiva? É um comercial com duas pessoas do mesmo sexo? O que é a pauta inclusiva? Mas você não vê braille como pauta inclusiva de restaurante. Você não vê pessoas prontas a atender um autista. Você não vê pessoas prontas a atender um cadeirante. Você não tem rampa de acesso. Então é a inclusão de quem? É a inclusão do meu grupinho ideológico que me dá votos? Porque, falo que mais uma vez, o movimento LGBT não está preocupado com os homossexuais, apenas os utiliza de massa de manobra para ganhar voto em ano eleitoral. Não melhora a sua segurança, não melhora seu acesso ao trabalho, não melhora seu acesso à educação. Não está preocupado com vocês, quer fazer bagunça, quer fazer baderna. Aí a gente pensa e volta a olhar para a Bíblia. Nós somos morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Nós somos a propriedade de Deus. Sim. Nós não somos donos de si mesmo. Sim. Aí você vê o grito feminista. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que quero. Esse grito de independência, até onde vai fazer mal para essa galera? Porque o que eu vejo hoje, Samuel, assim, de uma forma bem simplória, para mim não ser ignorante naquilo que vou lhe perguntar, não seria hoje a desconstrução da beleza feminina, porque eu vejo as meninas se deformando. Sim. O que me chama a atenção, pastor, me choca nessa questão do feminismo, eu faço uma analogia com Cristo na ceia. Cristo falou assim para os discípulos: este é o meu corpo, partido por vós. Sim. Satanás, ele é tão ardiloso que aquela fala que nos dá a vida, que aquela fala que nos deu a salvação, aquela fala que nos remete ao momento de cruz, que hoje para nós é um símbolo de ressurreição, de vida, ele incute essa mesma fala na cabeça de feministas para causar a morte, para causar infanticídio, para causar assassinato dentro dos ventres de suas mães, que era o lugar que era para ser mais seguro para os seus filhos. Cristo falou: esse é o meu corpo partido por vós. Feministas falam: esse é meu corpo, minhas regras. Coincidência? Nunca tinha olhado por esse viés. Obrigado, meu amigo. Gente, por isso que é bom a gente conversar com quem está inteirado na pauta dos assuntos, porque quando seu filho começar a estudar, para se programar, para entrar para as faculdades federais, se você não souber disciplinar em casa e achar que isso é só uma responsabilidade da igreja, se você que é papai e mamãe não conversa hoje, amanhã vai ter outros educadores, ladrões da semente, da boa semente da família, para inculcar neles coisas que daqui a pouco você vê seu filho adentrando porta adentro em casa e vai: ué, quem é isso aí? Mandei uma coisa para a escola, para a faculdade, tá voltando outra. Isso acontece muito. Isso acontece muito, demais, né?
Foi o que eu falei na primeira vez que a gente esteve junto, pastor. A nossa casa, a nossa família, ela é a nossa principal igreja, é o nosso primeiro ministério. Não adianta você estar lá fora pregando o evangelho para os outros se na sua casa o inimigo está roubando sua semente. Não adianta. Então, antes do seu filho ir para a faculdade, abençoe ele com o curso do Nicolas Ferreira. Procura na internet, Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte. Ele tem um curso que fala o cristão e a política. Sensacional, o garoto dá show de bola, minha referência, assisto muito. Esse tipo de referência tem que ser oferecido e ofertado para nossos filhos. Eu não sei falar sobre feminismo, e eu entendo, tá? É um assunto muito novo, muito complexo, muito cheio de artimanhas, muito cheio de detalhes. Então, abençoe seu filho com pessoas que sabem. Compre cursos, compre livros, incentive. Esse é o seu papel como pai. Porque quando você se exime de falar, você pode fazer com que a sua casa repita uma história de tragédia por falta do conhecimento. E eu lembro das palavras do Hitler, que dizia que o povo só é fácil de domínio porque ele não conhece a sua história passada. E quem não busca a sua história passada é fadado a repetir os mesmos erros das outras gerações e fazer pior. Exato. A história, o senhor falou que eu fiz história na faculdade, eu graduei em história de fato. E é muito claro quando a história ela vai mostrar pra gente, repetidas vezes, que um povo, ao invadir um determinado território, ao tomar determinado território, a primeira coisa que ele fazia, destruir a história. Destrói toda a história. A cultura, a história, a escola, tudo que remete à cultura daquele povo deve ser destruído. E é isso que eles fazem até hoje, agora não mais com armas, agora tomando nossas universidades, agora tomando a mente dos nossos filhos. É o que eles querem fazer, de confundir de onde nós viemos. Porque se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não consegue entender bem porque a gente chegou até aqui e a gente muito menos vai poder projetar o nosso futuro. Gente, é isso aí que a gente está preocupado com você e com a sua casa. O que você quer deixar como patrimônio moral, espiritual para os seus filhos? Às vezes você quer dar um iPhone, você quer deixar um apartamentão para ele, mas muito mais do que um apartamento, muito mais do que um carro, muito mais do que dinheiro, deixe valores impregnados sobre aquilo que é a sua continuidade. É a sua continuidade.